escalar ou não, titular, quando joga, em que jogo, aí é outra coisa, é outra discussão. Sim, sim, é uma promessa. Agora ele tem que fazer funcionar. Eu até entendo que durante o torneio aqui nos Estados Unidos o Pedro não tenha sido aproveitado em certos contextos, porque ele está de fato ainda fora da sua melhor forma. Mas agora, por exemplo, o Flamengo terá, né, um intervalo de pouco mais de 2 semanas, né, entre a eliminação para o Bayern e o retorno ao futebol no Brasil contra o São Paulo. Já é um período bom para treinar, para preparar o jogador, condicionado melhor. E quem sabe, se não nesse jogo, no jogo próximo ele possa começar jogando. E aí é fazer o time funcionar. Ele melhorar um pouco no jogo sem bola, eu acho que é uma necessidade para o bem do próprio Pedro como atleta. E também criar mecanismos dentro do time que outros jogadores compensem essa deficiência que o Pedro tem, porque o Pedro compensa a deficiência dos seus colegas, sabe em quê? Fazendo gol, finalizando. Uma coisa compensa a outra. O André é o artilheiro. Eu não sei fazer gol. Eu tenho dificuldade em fazer gol. Eu vou correr pelo André, porque ele vai fazer os gols que eu não consigo fazer. Eu sei que é um raciocínio que parece simplista, mas é assim. É assim. E como fazer essa máquina funcionar? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Amanhã, se o Felipe Luiz for para a Europa, todo mundo especula que ele vai para a Europa, alguém acha que ele vai chegar treinando o Real Madrid? Não, ele vai. Nem o Atlético. Só se, sei lá, o Simeone foi embora, que tá difícil, né? E de repente eles cismarem com o Felipe Luiz. Mas não existe nada nesse sentido. A tendência, o mais provável, seria ele começar num time pequeno. Ele vai fazer o quê? Não, quero contratação e tal. Não, ele vai trabalhar com os atletas que ele tiver. E vai ter que se adequar àquilo. Porque essa é a realidade do futebol. Né? Só em seleções com gerações fantásticas de jogadores ótimos, o técnico escolhe um cardápio farto e ele escolhe quem vai jogar. Os técnicos têm que sempre se adequar àquilo que ele tem em mãos. E o que ele tem em mãos é muito bom, hein? Oh, a realidade do futebol brasileiro. E outra coisa que eu acho, já que tiveram a oportunidade de ver o Harry Kane no estádio, se o Pedro prestou atenção, ele viu assim, o que pode ser um modelo do que ele poderia ser, né? Acho que ele não vai ser, porque ele está muito acima. Mas ele pode se inspirar em jogadores como o inglês para melhorar o seu futebol, melhorar a sua, ter mais predicados naquilo que ele ainda não é tão bom. Agora, para o nosso futebol, tudo da América do Sul, cara, o Pedro sobra. É absurdo não tê-lo, não pensar nele. E quando eu trouxe a informação que Pedro, também foi eu que trouxe, Pedro é Arrascaeta, não jogariam juntos muitas vezes, não foi uma opinião, foi uma informação. E está acontecendo. E está acontecendo. Está acontecendo. Ou não está? Está acontecendo, não é de hoje. Não é de hoje. É bem de tempos atrás aí. Eu antecipei isso. Falei, não vão jogar muitas vezes juntos. E não estão jogando. Isso é informação. E aí, André? Promessa aí do Felipe, né? Você acha que ele desistiu dessa promessa? Você acha que é porque o Pedro ainda não está em condições físicas ideais? Como é que você viu aí essa frase do Felipe? Agora, né, que o assunto Pedro, né, ganhou outros contornos por conta da informação que o Mauro trouxe. A gente vai ter que ver na volta do futebol brasileiro. Ele jogou contra as equipes de menor nível na Copa do Mundo. Não foi bem. Não foi bem nesses dois jogos. Até gol sem goleiro ele perdeu. Né? Ele tá devendo também. Veja bem, quando a gente questiona, teve gente falando assim, que eu escrevi ontem, né? O Felipe Luiz não tem o direito de abrir mão do Pedro. Quando eu digo que ele não tem o direito de abrir mão, é de abrir mão dele no clube. Escalar ou não, titular, quando joga, em que jogo, aí é outra coisa, é outra discussão, né? Agora, a partir do momento em que você tem uma informação assim, você vê uma pessoa, um diretor do clube tratando o Pedro como nada, na minha visão, aí a minha opinião, isso tem lastro lá dentro. Isso tem lastro lá dentro, né? Não vou dizer como o Mauro falou, não vou dizer que o Felipe Luiz aprovaria uma venda do Pedro por 15 milhões ou menos só para se livrar do jogador. Mas ele dá para ver que em jogos mais importantes, jogos grandes, ele descarta o jogador. O Pedro não jogou nenhum minuto contra o Bayern de Munique, né? Então, assim, é uma situação em que ele está colocando o modelo de jogo, e aí é que entra para mim a grande questão. Qual a moral que Felipe Luiz e Boto têm
para tratar a coisa do jeito que foi tratada nessas declarações com o Mauro, se na primeira ida ao mercado atrás de um atacante, eles trouxeram um atacante que até agora, né, e principalmente no recorte recente, assim, dos últimos jogos, o Juninho ou não joga, ou quando joga, assim, entra e tropeça na bola. Tropeça na bola, assim, rendimento é nenhum, é zero. Aquela discussão, Pedro ou Juninho ou Bruno Henrique, quem merecia mais oportunidade, porque o Bruno Henrique tá mal e tal, essa discussão ela morre no jogo com o Chelsea. Que é, o Bruno Henrique tem de onde tirar. Num dia, aquilo pode voltar algo que ele já demonstrou. O Juninho não demonstrou praticamente nada no Flamengo, né? E foi a primeira ação no mercado de Boto e de Felipe Luiz, em 2025. Então, não tem moral para isso, para fazer esse tipo de movimento, para chegar e definir assim, né, o que vai ser feito com um jogador que é ídolo do clube, que tem ainda muito potencial, gente. Se não tiver dados, lógico que isso aí muito provavelmente nunca viriam a público, mas dados assim, olha, o Pedro depois da volta nos testes físicos não atinge mais um patamar que ele atingia porque não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma estabilidade no joelho lesionado e tal. Isso aí é outra história. Aí a discussão muda totalmente de rumo. Mas enquanto a coisa está nesse... Ou então que o Pedro não está se dedicando nos treinos, não está se esforçando e aí por conta disso está treinando sem intensidade nenhuma e por isso ele está de fora. Se essas informações vierem à tona, aí a análise muda. Mas nesse momento isso não faz sentido e aí fica valendo o que o Felipe Luiz falou, né? Em termos de modelo de jogo, de adaptação ao Pedro, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.